eu sou Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre a República da Espada. Primeira parte, o início do governo republicano aqui no Brasil. Bom, a República da Espada, vamos voltar um pouquinho. A gente tinha Dom Pedro II, que perdeu a base que apoiava, que sustentava o segundo reinado, e a gente tem questão abolicionista, você tem cada vez mais uma pressão para acabar com abolir a escravidão, o que é feito com a Lei Áurea, a assinatura da Lei Áurea. A gente tem, por outro lado, a Guerra do Paraguai, tornando o exército como um ator muito forte dentro desse esquema de governo. A gente tem também a questão dos grandes produtores de café como figuras importantes. Enfim, uma série de fatores fez com que acabasse e viesse para a República. A República instalada, o que a gente vai fazer? Como que vai ser esse novo regime aqui no Brasil? Então a República da Espada, que é essa primeira experiência republicana, ela foi conhecida como Primeira República ou República Velha, tá? Esse período vem República Velha até 1930. Por quê? Porque depois, quando entra Getúlio Vargas no poder, acredita-se que é uma república nova, Ele chama de Nova República. Então esse período maior, até 1930, República Velha. Mas esse primeiro pedacinho é a República da Espada. Em 15 de novembro de 89 foi decretado o fim do Império e o início de uma nova forma de governo, a República. Comumente dividir entre duas, a da espada e a oligárquica. Como vocês vão ver, a da espada, ela tem esse nome porque foi comandada por militares. Então, realmente, militar, a espada sendo símbolo. Então foi esse período que a gente teve dois presidentes que eram militares. Esse foi o período que corresponde aos dois governos iniciais do Brasil, constituído pelos militares. São dois marechais, Manuel Deodoro da Fonseca, mas fica conhecido como Deodoro da Fonseca, e o Marechal Floriano Vieira Peixoto, Floriano Peixoto. A denominação do primeiro período ocorreu devido à predominância dos militares no poder, justificada principalmente pelo medo dos republicanos de uma provável volta da monarquia. Então, por que essa opção de você botar militares no poder? Você tinha acabado com a monarquia e instalado uma república. Então ainda havia um medo, ainda havia essa estabilidade de que a monarquia pudesse voltar. Então é como se você mantendo à frente presidentes militares, o que lembra força, o que lembra ordem, você conseguisse de alguma forma fazer com que o governo se estabelecesse e não tivesse nenhum perigo, enfim, de cair, de ter um retorno da monarquia. Então a gente tem aqui, só para a gente fazer um panorama geral, de um lado, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca é o que assume, assim que a República é instalada, primeiro no governo provisório, até serem convocadas novas eleições, e depois ele continua por um período até o Floriano Peixoto entrar. Então, para a gente reforçar um pouquinho o conceito, porque esse conceito de República da Espada geralmente é muito pedido. Então vamos reforçar um pouquinho. É um período que os militares ocuparam a presidência da República para garantir a sobrevivência do novo regime instituído no Brasil, estendendo-se de 1889 a 1894. O período foi ocupado por dois presidentes. Esses dois aqui, como a gente já tinha visto. Aqui a gente já está falando dos presidentes que vão ser posteriores, os que vão vir depois, que ficou conhecido como República Oligárquica. Oligárquica, gente, o nome está dizendo, vem de oligarquia, a elite, um período em que as oligarquias assumem diretamente o poder político brasileiro. Esse período se inicia com Prudente de Moraes em 1894 e finaliza-se com Washington Luiz. Isso daí vai ser um assunto um pouquinho mais pra frente, mas é só para você entender desde agora como que é essa periodização. Isso tudo, a soma da República da Espada,
com a República Oligárquica, forma o grande conjunto que é a República Velha. Chegamos aqui já agora no Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente. O primeiro presidente do Brasil após a proclamação da República foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Seu governo pode ser dividido em duas fases: governo provisório e governo constitucional. Gente, muito simples, não existe assim mistério para entender o que é isso. É um governo provisório por quê? Você derruba a monarquia, institui a república, e aí, inicialmente, você precisa de alguém para comandar aquele processo. Então, ele entra para comandar o processo que vai ter como fim convocação de novas eleições, para aí você poder manter a questão democrática que uma república, enfim, está estabelecendo. O governo de Deodoro da Fonseca foi, antes de tudo, um período em que ocorreu a finalização do regime monárquico e a implantação e consolidação da república no Brasil. Era o que eu estava explicando. Então você sai de um regime e entra em outro. Então você precisa de um tempo até ajeitar as coisas, até ver como vai ficar, até ver como de fato vai fazer para estabelecer aquele novo regime no país. Foi caracterizado por grande instabilidade política. Claro, se você está tendo uma mudança, você não está estabilizado, você está instabilizado. E também econômica, devido à tentativa de centralização do poder, da movimentação de opositores da queda do Império e por parte de outros setores das Forças Armadas descontentes com a situação. Era um clima de muita instabilidade. Você não sabia muito, você sabia que você não queria o que era antes, mas não tinha claro qual era o projeto que queria para depois, entende? E aí fica meio complicado esse meio tempo, esse meio onde você já deu um passo para frente, mas não sabe muito bem para onde caminhar depois. É um período de instabilidade política e um momento de instabilidade econômica, porque as duas acabam sempre estando muito ligadas. E ele está ali tentando, de alguma forma, organizar, né, dar forma, dar continuidade a esse processo. Então, até que fossem realizadas no país novas eleições e uma nova Constituição, Deodoro da Fonseca liderou um governo provisório. Então ele já no poder, claro, ele vai convocar novas eleições, vai tentar fazer a Constituição, mas para ir, antes de qualquer coisa, algumas medidas têm que ser tomadas, certo? Então assim, ele dissolveu as assembleias provinciais e as câmaras municipais. Né? Em cada província você tinha uma assembleia e tinha as câmaras municipais. Uma das coisas que ele faz assim que ele assume é tentar dissolver. Isso é visto, gente, como uma tentativa de centralização do poder. Porque quando você tem essas assembleias e as câmaras municipais, você está mais descentralizado. Quando ele entra, ele dissolve. Então isso foi entendido como uma tentativa de reunir nas mãos dele o poder, uma tentativa de centralização. Ele demitiu e indicou novos presidentes para as províncias. Então, cada província, né, tinha seus presidentes. Quando ele entra, ele vai e muda tudo e indica de acordo com a sua vontade. Além disso, uma elite civil e militar passou a administrar o Brasil. Então a elite, antes, o Brasil, que estava muito nas mãos, né, na época do Império, tinha Dom Pedro II, todo mundo que estava em volta dele. Agora você tem uma elite, né? Os militares estão dentro dessa elite, junto com uma elite civil, ou seja, não é militar, mas que também é uma elite principalmente econômica. As negociações políticas envolveram vários partidos republicanos no Rio de Janeiro e São Paulo. Então você vê os partidos republicanos de vários estados se articulando e tentando dar forma, tentando ver como que vai ser feito esse processo de instalação, implementação e reforço da república que tinha sido instalada no Brasil. No meio dessa crise política, no sentido de você tentar estabilizar o governo, você estava passando também por uma crise econômica. E aí, Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda,
ele tenta em si fazer uma política de incentivo à criação de empresas industriais e comerciais no país. Então, assim, ele quer de alguma forma ajudar que novos estabelecimentos comerciais e industriais surgissem, se estabelecessem aqui no Brasil. Para isso, ele fez a política conhecida como encilhamento. O que foi o encilhamento? Para fortalecer o crédito, Rui Barbosa permitiu que alguns bancos emitissem papel moeda para ser emprestado. O crédito, vamos lá, para você abrir uma empresa, você precisa de ter um dinheiro inicial, né? Você precisa ter aquela primeira quantia que você vai investir no seu projeto, seja uma indústria, seja uma loja, enfim, qualquer coisa. Então, o governo ia emprestar esse dinheiro, daria crédito para que esses estabelecimentos fossem abertos. Então, ele mandou o seguinte, pensa só, se eu preciso de dar dinheiro, a gente precisa emitir mais papel moeda. Vê se você consegue entender o circuito. Eu, quando era pequena, eu ficava assim, mas por que as pessoas reclamam de falta de dinheiro? Dinheiro não é papel? Se as pessoas estão sem dinheiro, é só pegar mais papel e emitir mais dinheiro. Pronto, acabou o mistério. Mas na verdade não é isso. Cada notinha daquela tem o chamado lastro do dinheiro. Você tem uma quantia, né, pensando aqui em casa, por exemplo, de ouro ou de prata, que assegura o valor daquele papel. Então aquele papel só tem valor porque tem uma quantia que é assegurada em cima dele. O Rui Barbosa, ele manda emitir um monte de papel moeda sem ter esse lastro, sem ter esse valor correspondente. E aí a facilidade de crédito induziu o surgimento de empresas fantasmas, cujas ações eram negociadas na Bolsa de Valores. Então assim, se eu estou conseguindo pegar muito dinheiro de forma fácil, porque está tendo esse papel moeda sendo emitido muito, o que começaram a fazer? Criar várias empresas fantasmas, ou seja, empresas que não são verdadeiras, que não existem de verdade. Empresas que são falsas, vamos dizer assim. Para quê? Para conseguir mais dinheiro. E aí depois pegava isso e negociava na Bolsa de Valores. Né? A Bolsa de Valores é onde você põe ações. Ações é como se são pedacinhos da empresa que você pode negociar. Você pode vender e aí depois você pode comprar de volta. Enfim, as pessoas compravam a empresa fantasma, depois botava isso na na ação de valores. A nova política fez aumentar a inflação. Por quê? Porque os preços começaram a ficar cada vez mais altos. Você começou a ter uma circulação de dinheiro muito grande. O resultado foi uma enorme crise e falência. Então, o que era para salvar o Brasil da crise, acabou provocando um monte de falência por causa da inflação e por causa desse papel moeda que não tinha um lastro que assegurava o seu valor. Então, o início da República no Brasil foi um início marcado por uma crise econômica. A gente vai ficando por aqui. Tchau!